E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui começando a disciplina de Cálculo Numérico e a aula de hoje é a aula de apresentação da disciplina. Primeiro sobre mim, meu nome é Marcos Oliveira Freitas, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, do campus de Russas, e minha formação é toda em computação, tanto graduação, mestrado e doutorado, e também na UFC. Essa disciplina de Cálculo Numérico está presente nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção daqui do campus, e também de Ciência da Computação. E o intuito dessas aulas é que possa ser utilizada a metodologia de sala de aula invertida, onde as videoaulas ficam gravadas e ficam disponibilizadas para os alunos poderem assistir quando quiserem. Mas o que é cálculo numérico? Cálculo numérico é uma disciplina que junta matemática com computação. Então ele é um conjunto de métodos, maneiras ou formas para resolver problemas matemáticos utilizando o computador. E aí, ao longo da disciplina, a gente vai ver as vantagens e as desvantagens de se fazer isso, ou seja, de se utilizar um computador para resolver problemas matemáticos. Esses métodos são chamados de métodos numéricos. Então, ao longo da disciplina, a gente vai ver diversos métodos numéricos. Mas quais são esses problemas matemáticos que a gente vai utilizar um computador para resolver? São esses daqui: raiz de funções, sistemas lineares, diferenciação, interpolação, aproximação, integração e equações diferenciais ordinárias. Então, esses são os problemas, essa é a ementa dessa disciplina. Antes de chegar nesses problemas, a gente precisa estudar um pouco de erros, que são chamados de erros numéricos. Existem dois tipos de erros numéricos: erros de arredondamento e erros de truncamento. Os erros de arredondamento eles estão mais presentes, mais visivelmente presentes, nesses dois primeiros problemas, raiz de funções e sistemas lineares. Não que eles não apareçam nos outros, eles aparecem em todos, mas eles são bem visíveis nesses dois primeiros problemas. Os erros de truncamento eles são mais visíveis nos problemas de diferenciação, interpolação, integração e equações diferenciais ordinárias. Alguns desses problemas são interrelacionados. Por exemplo, raiz de funções são relacionados com diferenciação e interpolação. Não que seja necessário você estudar diferenciação e interpolação antes de raiz de funções, tá? Mas aqui a gente vai ver raiz de funções e pode ser que em algum momento eu diga, olha, isso daqui vocês vão ver lá em diferenciação, isso aqui a gente vai ver lá em interpolação, alguma coisa assim. Sistemas lineares. Tem alguns métodos que são baseados em métodos de raiz de funções, então é interessante que você veja raiz de funções antes de sistemas lineares. Interpolação depende de diferenciação, então é interessante que você tenha assistido diferenciação antes de interpolação. Os métodos de aproximação eles são relacionados com interpolação, mas são dependentes de sistemas lineares, então é interessante que você veja sistemas lineares antes de aproximação. E equações diferenciais ordinárias dependem tanto de diferenciação quanto de integração. Então, novamente, é interessante que você veja primeiro diferenciação e integração antes de ver equações diferenciais ordinárias. Eu vou assumir que você já sabe, já tem noção, já conhece alguma coisa de programação. Principalmente os conceitos básicos de se então, se não, enquanto, para, vetor, matriz. Então, eu vou assumir que você já sabe fazer isso, porque a gente vai resolver problemas usando o computador, a gente vai programar o computador para resolver esses problemas para a gente. Antes de falar de erros de arredondamento, eu vou dar uma breve introdução sobre sistemas binários e sistemas de ponto flutuante, que são necessários para ter um bom entendimento de erros de arredondamento. E também vou falar um pouco sobre série de Taylor para a gente entender melhor sobre erros de truncamento. Eu vou assumir que você já sabe sobre funções, para a gente poder falar de raiz de funções, interpolação e aproximação. Eu vou assumir que você já viu a parte de sistemas lineares lá na disciplina de álgebra linear, ou seja, você já sabe a teoria de sistemas lineares. E eu vou assumir que você já sabe a teoria também de raiz de funções, de diferenciação e de integração, que você já viu isso lá no cálculo fundamental ou cálculo diferencial integral. Antes de equações diferenciais ordinárias, a gente vai falar um pouco sobre EDOs também, né? Eu vou dar uma teoria matemática sobre ela, principalmente definições e propriedades. E lá em sistemas lineares, a gente vai trabalhar com matrizes, e eu tenho uma aula dedicada só para a representação de matrizes, que isso é interessante para o pessoal da computação. Para a engenharia nem tanto, mas para o pessoal da computação é interessante ver como representar uma matriz em um computador. Existem alguns tópicos que não estão previstos para eu gravar videoaula, mas que também são métodos numéricos, que são esses tópicos de autovalores e autovetores, sistemas não lineares, otimização, splines e equações diferenciais espaciais, que não estão previstos ainda, mas pode ser que um dia eu venha a gravar. A bibliografia recomendada são esses livros aí, alguns dos livros. Esse primeiro livro tem na biblioteca do campus de Russas, Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais. Ele é um livro bem didático, muito bom. E esse segundo livro também é muito bom, Métodos Numéricos para a Engenharia, e ele é bem voltado sim, para o pessoal da engenharia. Ele traz muitos problemas legais. Os próximos dois livros também estão presentes na biblioteca do campus, e esse último não está presente,
métodos numéricos aplicados com MATLAB, também é um pouco mais voltado para engenharia e é do mesmo autor do segundo livro, Métodos Numéricos para Engenharia. Todos eles são muito bons, mas a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, nas nossas videoaulas, eu vou utilizar principalmente o material desses 2 primeiros livros, tá? Bom, e aqui a gente termina a aula de hoje. Eu falei um pouco sobre o curso, falei sobre a ementa, quais são os problemas que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina e falei um pouco sobre a bibliografia. Então eu espero ver vocês na próxima aula e é isso, obrigado, valeu e até lá.